Palavra, diga glória a Deus. Gênesis capítulo 26, diga glória a Deus. Sobreveio, ou sobrevindo, fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avista-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor, versículo 2, 26, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras na tua descendência. Serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão, lê, igreja, porque Abraão, a minha palavra. Por que Deus vai abençoar Isaque? Porque Abraão obedeceu a palavra. E Abraão era o que de Isaque? O pai de Isaque. Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim: a sua ação, a sua atitude pode gerar na vida da sua família. Deus está tratando com Isaque. Deus está tratando com Isaque aquilo que ele prometeu a Abraão. Fala para a pessoa que está assim: a promessa de Deus não cai no chão. A promessa dele não vai para o chão, não. Tudo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Deus vela sobre a tua palavra para cumprir. Quando nós vimos aqui a história, quando nós vimos aqui o relato, a primeira coisa que nós se depara nessa mensagem é que houve uma fome ali, como nos dias de Abraão. Houve uma fome tremenda naquele lugar. E nós sabemos que nesse mundo nós estamos sujeitos a enfrentar vários tipos de situações. Recentemente nós enfrentamos a pandemia. Quantas pessoas não ficaram desesperadas? Confessa, se cada um de nós aqui não ficou pensando como vai ser agora com essa pandemia. Porque os relatos que os noticiários traziam é que só estava piorando. Não tinha nada de melhor. É tanto que a vacina, enfim, não vou entrar nessa questão, mas nós sabemos o que aconteceu. 4 e olha lá que deu, né? Então assim, o que eu quero dizer nessa mensagem é que Deus, ele está no controle das crises. Como assim, pastor Gilmar? Veio uma crise, veio uma fome, mas Deus está indo de encontro a uma pessoa que é da fé. Veio uma crise, veio uma fome, mas Deus está indo de encontro a Isaque, que é filho de Abraão, que é o pai da fé. Então nós sabemos o quê? Que Deus cuida dos seus. Nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não vai abandonar, Deus não vai rejeitar, Deus não vai desamparar os seus. Pelo contrário, quanto mais você está na presença de Deus, mais Deus está dizendo: eu estou cuidando de você. Pastor, mas esse cuidar de Deus significa que não vai haver crise? Não, não é isso que eu quero dizer. A crise surgiu, a fome veio, a adversidade vem, a luta vem, a pancada vem. A diferença é você enfrentar a pancada sem Deus, ou você enfrentar a pancada com quem? Com Deus. Ou você atravessa a crise sem Deus, ou você atravessa a crise com Deus. Qual é melhor? Com Deus ou sem Deus? Todos nós sabemos que é com Deus, mas infelizmente tem pessoas que não sabem a diferença. Por quê? Porque quando é que Deus vai estar conosco? Vamos lá, nós acabamos de ler quando é que Deus vai estar convosco. Versículo 5. Por que o Senhor vai abençoar você? Versículo 4 fala: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aí ele fala no versículo 5: por que eu vou fazer isso? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então calma aí, pastor Gilmar. Então quer dizer que andar com Deus tem mandamento, tem preceitos, tem estatuto e tem lei. A nossa igreja, ela tem esse estatuto. A nossa igreja tem estatuto. Geralmente existe nos contratos, existe as cláusulas, existe lei. Tem coisa que é lei, tem coisa que a lei ela te ampara, tem coisa que a lei ela te reguarda ali. É claro, nós vivemos num país que é difícil falar de lei, mas a lei funciona. Se a lei do homem, com esforço, com insistência, você vê resultado, imagina agora a lei de quem? A lei de Deus. Tem coisa que o diabo não pode na tua vida, você sabe por quê? Porque a lei de Deus o diabo não pode tocar na sua vida. Mas ele tem influências. Já que eu não posso tocar nela, porque Deus não permite, porque é lei de Deus, então eu vou procurar achar alguma forma de fazer ela tirar essa proteção de Deus para mim poder atingir ela. Quem está entendendo, diga amém. Então já que eu não posso tocar nela, eu vou tocar em uma situação que de alguma forma vai atingir ela, vai machucar ela. Às vezes o diabo não vai conseguir tocar em você por causa da sua fé, mas ele vai tocar em pessoas que estão próximas de você para poder tirar a sua paz. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, vamos continuar. Já estou... Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. O nome da terra já tem um nome bom, Gerar. Não sai de Gerar, diga glória a Deus. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: és minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Porque dizia ele consigo: os homens daquele lugar, não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque o quê? Acariciava Rebeca, sua mulher. Agora, olha o versículo 9. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua mulher, tua esposa. Bom, pois disseste: é minha irmã. Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós o quê? Grave delito ou maldição. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou sua mulher, certamente o quê? Morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o quê?
porque o Senhor, versículo 11, né? Não, agora é o 12. É o 12 agora. E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? O Senhor abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelha, boi, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Os filisteus tinham o quê de Isaac? Inveja. Por isso lhe entulharam todos os poços que seu servo e seu pai havia cavado no dia de Abraão, e enchendo de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu daquele lugar e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavavam no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus havia entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu o quê? Os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavava o servo de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partiu dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou de Rebote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Diga glória a Deus. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar. Ele levantou ali o quê? E tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e o servo de Isaac abriu ali um poço. Diga glória a Deus e glorifica o Senhor Jesus bem forte. Amém? É bem claro o texto e a história que demonstra a perseverança. Você viu uma coisa que nós temos que entender, que às vezes os pontos rejeitados, os pontos entulhados, os pontos abandonados, os pontos que ninguém está dando nada, talvez é nesses pontos que Deus quer nos honrar. Porque você viu que os poços que tinha entulhado, que não tinha mais água, ele foi lá e fez o quê? Reabriu. E às vezes o que acontece? Tem pessoas que olham e falam assim, ó: já que não tem jeito, já que está entulhado, já que muita gente já tentou e não resolveu, por que eu também vou tentar? Eu não vou dar murro em ponta de faca, eu não vou ficar persistindo em algo que está sempre dando o quê? Errado. Mas o que me chama a atenção é que quando você está debaixo da direção de Deus, aonde está dando errado para os outros, não significa que vai dar errado para você. Ah, mas todo mundo não conseguiu. Ah, ninguém deu certo. O pau que nasce torto, morre torto. Eita, calma aí. Se Deus é conosco, as coisas vão ter que mudar. Se Deus está comigo, alguma coisa vai acontecer. Ah, mas eu nunca vi ninguém dar certo da forma que você quer que dá certo. Calma aí. Eu não sou ninguém. Eu tenho um nome, eu tenho vida, eu tenho um Deus. Eu tenho uma aliança. Comigo as coisas vão fluir. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo na jornada. Uma das coisas que nós observamos aqui no texto, Abimeleque, não sei se você conhece a história, o rei de Salém, esse Abimeleque, o rei de Gerar, ele tem uma imagem no texto que demonstra o quê? Discernimento e visão. Ele olhou, olha, por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter discernimento e visão. Ele olhou e já percebeu e falou: tem alguma coisa errada ali. Esse homem está falando que essa não é a mulher dele, mas é a mulher, porque olha como é que ele está acariciando ela. Aí ele chama Isaac para conversar e fala: como é que tu disse que não é sua mulher? Ela é sua mulher. É porque eu temi. Opa, você ficou com medo de nós? Mas você não tem noção o grande mal que tu estaria trazendo para nós se alguém tivesse abusado da sua esposa? Aí você entende o que quer dizer. Eu quero dizer o quê? Que esse povo é um povo que eu faço questão de ler. Eu gosto de mostrar na Bíblia. Eu queria que você voltasse aí um pouquinho. Eu vou te mostrar o que acontece quando você mexe com uma mulher que já tem dor. Oh, Jesus, tem misericórdia do teu povo. Mas vamos lá. É bom a gente... Quem gosta da palavra, diga amém. Eu vou te mostrar uma coisa que talvez você nunca viu numa pregação isso, porque não é uma coisa que todo mundo quer mostrar. Então... É Gênesis, agora é com o pai dele. Calma aí, esse povo aqui é um povo que sabe que não pode mexer com essa família, não. Essa família de Abraão é perigosa. Lá no capítulo 12, Gênesis 12. Olha como é que a influência é um negócio sério. Capítulo 12, versículo 10. Quem gosta da palavra, diga amém. Eu prometo, eu vou ler rápido, vocês vão ler. Havia fome na terra. Tá certo aí? 12, 10. Havia fome na terra, havia fome na terra e desceu, pois Abraão ao Egito, para ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse Sara, sua mulher: olha, bem sei que és mulher formosa, aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com raiva, com vida. Não é com raiva, não, com vida. Diz, pois, que és o quê? Diz, pois, que é minha irmã. Olha a diferença. A mesma coisa que Isaac estava fazendo, o pai fez. Vocês estão vendo que a mesma coisa que o filho fez, ele estava copiando o seu pai? Aí diz, pois, que é minha irmã, para que me considere por amor de ti, por tua causa, e me conserve a vida. Tendo, pois, Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era formosa, sobremaneira, viram os príncipes de Faraó, e gabaram junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, qual veio ter ovelha, boi, jumento, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu. É aqui que eu quero mostrar. Eu vou até ler aqui com vocês. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de quem? Fala para a pessoa: não mexe com o que é dos outros, o que é de crente que é perigoso. Não mexe, não.
Você está dizendo, a Bíblia é um livro aberto, né, gente? Imagina se saísse no noticiário da Globo. Nunca mais vai ter traição nessa terra. Olha o que Deus fez. Olha aí, ó. No versículo 17, não, vou lá. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grande quê? Pragas, doença, pessoas morrendo, febre, um bocado de doença. Por causa de quê? De Sara, mulher de Abraão. E olha o que acontece, pode passar com 18. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era o quê? Tua mulher. Algum demônio falou para ele: o problema aqui não é essa, é porque você está com a mulher do homem. E me disseste: ser tua irmã, por isso tomei você minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Continua. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele. Acompanharam ele, a sua mulher e tudo que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe. Ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito o quê? Possuía gado, prata e o que mais? E ouro. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Então nós entendemos o quê? Que não adianta mexer com quem é de Deus. Abraão poderia ter livrado esse povo de tudo isso. Só que também, você vê que tem males. Minha mãe, lá na Bahia, ela fala assim: filho, há males que vêm para bem. Minha mãe usa essa expressão. Há males que vêm para bem. Agora você entendeu por que Abraão ficou rico? Por que Abraão ficou rico? Você não entendeu, não? Ninguém entendeu por que Abraão ficou rico aqui, não? Não, tem também a ver com isso aí. Sabe o que aconteceu? Pelo fator dele ser irmã, dele falar que era irmã dele, Faraó, que era o homem mais rico, porque não sei se você sabe, a nação mais poderosa do mundo era o Egito. É tanto que os judeus se tornam escravos dos egípcios. E o que fez? Eles eram tão ricos em ouro, prata, em todo tipo de riqueza. O que eles fizeram? Falou: já que eu estou casando com a irmã, o dote será para quem? Para Abraão. Então pegou os dotes, a riqueza que tem que pagar naquela para casar. Hoje em dia é uma luta. Mas naquela época você ia casar, tem que dar o dote. Resumo, o que acontece? Abraão ficou rico. Aquela situação que era para poder ser de morte, algo do tipo, fez o que era para errar, deu certo. É certo a gente... Então, aí é onde eu quero que você entenda a questão. Por que ele mentiu? Por causa do medo. Por que ele mentiu? Por causa do desespero. Você lembra que também aconteceu coisa semelhante na mesma caminhada? Por exemplo, Noé foi um homem que amaldiçoou seu filho porque o filho viu a sua nudez. Porque o pai estava bêbado. Porque pegou o pai bêbado na vinha. Ele construiu uma vinha e começou a comer as uvas tudo. Ficou bêbado com uva. Ficou bêbado, embriagou. E amaldiçoou o seu filho. Ele fez o vinho e ficou bêbado. As filhas de Ló embriagou Ló e se relacionou com Ló. E nasceu duas nações que até hoje se levantam contra Israel. O que acontece, irmão? O erro, por exemplo, Abraão não, Davi cometeu adultério, o filho morreu porque o preço do pecado é o quê? A morte. O preço do pecado é o quê? A morte. Só que depois ele casou com Betseba e veio Salomão. Então tem coisas na nossa vida que o que acontece? O cair é de quem? O levantar é de quem? Você vai ver que Abraão não vai ter mais esse tipo de erro. Ele não vai falar mais para alguém que a esposa é o quê? É irmã. Ele aprendeu. E o que acontece? É tanto que talvez numa dessa daqui, a gente não tem um relato bíblico para dar afirmatividade, mas o que mostra? Mostra que a vida de Abraão se tornou uma guerra, foi um levante, depois veio batalha, veio todo tipo de situação, porque quando você dá liberdade para um tipo de brecha, você sofre as consequências. Não significa que você vai morrer, não significa que não vai dar mais certo para você, mas todo pecado, todo erro gera consequência, e às vezes as consequências são irreparáveis. Quem está entendendo, diga amém. Com certeza, mas... Não, ele casou com ela. O Faraó casou com a Sara. Casou, tá escrito aí. Casou, tomou por mulher e tudo aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Olha o versículo, lê lá para você ver, no versículo 19, 12, 19. E me disseste: ser tua irmã, por isso eu tomei para ser minha mulher. Ele pegou para ser mulher dele. E agora, pois, eis a tua mulher, toma, vai embora, pega tudo e sai daqui. Pega seu dinheiro, pega seu ouro. Eu não quero que essas coisas continuem acontecendo na minha vida por causa de um pecado. 12, 19. Você está no 14, 19. Então, a nossa vida, como por exemplo, você vê Isaac, ele falou: é minha irmã, mas o rei, aquele rei ali, ele teve mais sabedoria do que quem? Do que o faraó. Porque antes dele cometer qualquer erro, antes de trazer uma punição para a vida dele, porque se ele tivesse pegado Rebeca, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Egito. Muitas das vezes, por que a gente está pagando preço? Porque muitas das vezes acontece todo tipo de situação na nossa vida. É porque a gente meteu a mão onde não deveria. Às vezes tem coisa na nossa vida que nós estamos acontecendo. Mas por que acontece tanta coisa na vida desse irmão, dessa irmã? Por quê? Às vezes ninguém sabe a vida de ninguém. Mas uma coisa que a gente deve fazer o quê? É examinar nós mesmos. Falar: Senhor, me mostra onde eu estou errando. Senhor, me mostra onde eu estou deixando de vigiar. Às vezes acontece coisa da nossa casa, é por negligência nossa, é por não prestar atenção, é por não vigiar. Como é que você é o rei de uma... Você é o rei, você está de olho em tudo que está acontecendo no seu reinado. Aquele Abimeleque, ele olhou e falou: opa, tem alguma coisa estranha ali no meu reinado, ó. O reinado significa o quê? A sua casa, a sua família. Você tem que saber o que está entrando na sua casa. Ah, não, está entrando isso aqui na minha casa. O que é que está entrando na sua casa? Eu não vou deixar a maldição entrar na minha casa. Por exemplo, aquele navio lá que Jonas entrou. Quantas pessoas não perderam seus bens por causa de quem? De Jonas. Porque o capitão do navio, que era responsável pelo navio, ele não fez questão de saber por que os navegantes estavam entrando no seu navio. Muitas das vezes a gente deixa qualquer tipo de pessoa entrar onde? Na nossa vida, e gera o quê? Gera consequências, e às vezes são irreparáveis. Às vezes nos dá dor de cabeça, sim ou não, pessoal? Eu vou ser sincero para você. Tem pessoas que passou na minha vida que eu preferia nunca ter. Hoje em dia, o que eu faço? Hoje em dia eu vigio 1, 2, 10, quantas vezes eu preciso? Hoje em dia. É aquela situação, às vezes você abre a sua casa para todo mundo entrar, às vezes você abre a sua boca para todo mundo, às vezes você quer contar a sua vida para todo mundo. Vai dar certo isso aí? Não dá certo.
Você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar da sua vida, tem que saber o que está entrando na sua vida. Quem é essa pessoa que está se aproximando? Quem é essa pessoa que quer se aproximar? Por que tanto interesse com a minha vida? Por que tanta graça? Alguma coisa tem aí. Tem que andar com o olho aberto, pessoal. A gente tem que vigiar 100 vezes, a gente tem que estar atento a todo o tempo. Amém? Agora, como a questão aqui é o filho dele, que é o Isaac, no capítulo 26, Gênesis 26, a Bíblia vai dizer o quê? Que ele foi próspero naquela terra. Ele continuou naquela terra, ele foi abençoado naquela terra, e ele não foi aquela pessoa de lutar, tipo assim, eu estou nessa terra e não vou perder esse poço. Não, irmão. Se te fecha uma porta aqui, Deus vai abrir outra ali. Quem crê nisso? Porque às vezes tem pessoas que ficam só entulhando os poços. Você abre um poço aqui para tomar água, chega alguém, é meu esse lugar. Eu me lembro da vez que eu fui vender água na rua, eu achei que era só chegar no farol e vender água. Já tive experiência com isso. Quando eu cheguei com o isopor de água para vender, esse poço aí é meu. O ponto é meu. Aí eu vou pro outro. Esse aí também é meu. Eu falei, então Jesus, onde você vai me mandar? Aí me mandou para uma rua, irmão. Eu falei, é aqui que o Senhor vai me abençoar. Pois eu só vi eles quebrando a cabeça e Deus mandando as bênçãos, eu vendi todas as minhas águas para a glória de Deus. A bênção não é no ponto. Mas esse lugar que é melhor. Não, a bênção não está no lugar melhor. A bênção está na pessoa. Se você é uma pessoa, você deve na casa da pessoa, botar a mão nas coisas, as coisas fluir. Tem gente que a vida dela está um problema. Ela bota a mão nas suas coisas, quebra. Entra no seu carro, quebra. Entra na sua vida, quebra. Tem coisa que você deve falar assim, eu consagro a minha casa. É por isso que na quinta-feira nós estamos entregando o sangue do Cordeiro para ser consagrado. Para quê? Para consagrar a nossa casa. E essa semana vai ser o quê? A terceira semana ungir na casa com o sangue do Cordeiro. Vai ser 7 unção. Quem crê que nessa 7 unção vai ser muita bênção? Eu já estou vendo Deus abençoando já. E vai abençoar mais ainda. Então, Isaac perseverou. Fechou um poço, abriu outro. A minha irmã, Deus já falou, meu filho, eu já sei o que isso aí vai dar. Melhor evitar. Eu vou abrir os olhos do rei. Por quê? Porque eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Por isso você tem que falar, Senhor, a luta é grande. Porque na hora da luta, na hora da fome, na hora da crise, Isaac quer falar qualquer coisa, né? Na hora da dificuldade, você não quer simplesmente só sair daquela dificuldade. Tem hora que às vezes você fala, meu Deus, eu quero mentir mais do que você pensar que não. A situação já fez com que você mentisse. A gente não pode deixar com que a situação nos controle. Nós temos que controlar a situação. Mas está acontecendo esse revolta todo. Calma aí, Deus é comigo. Deus vai me dar o quê? Estratégia. Nós vemos aqui os primeiros patriarcas, os primeiros da fé, errando por quê? Por causa do desespero. A mulher chega para Abraão e fala, se relaciona com a escrava, porque já que eu não posso dar, e Deus já tinha falado que ela ia ser mãe. Às vezes o desespero é tão grande que a pessoa, em vez de esperar o tempo de Deus, ela se aveste quando pensa que não quer para ser bom, acabou estragando tudo. A bênção fora de tempo se torna o quê? Em maldição. Se você aprender a esperar em Deus, Deus vai trazer a coisa certa, a hora certa, no momento certo, porque Ele cuida dos seus. Eu não vivo, não é por causa do melhor, porque eu sou capacitado, não, irmão. Eu vivo por causa da promessa de Deus. Deus poderia fazer nós ser qualquer pessoa, mas Deus nos fez ser servo dele, Deus nos fez ser filha dele. Deus nos trouxe aqui para dizer assim, você escolhe. Porque tem duas formas, você sabe, né? O diabo ele pode dar também, você sabia, né? Tem pessoas que fazem pacto com Satanás. Só que o diabo dá com a mão, tira com uma pata, tira com o cabo, tira com tudo. Agora, o que Deus te dá, ninguém toma. O que Deus te dá, ninguém toma. E ainda aquele que mexer com aquilo que Deus te deu, porque vai pagar preço. Quem entendeu a mensagem? Para não ficar tarde, vamos ficar por aqui. Glorifica a Deus. Amém? Bem forte. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fica furioso. Se tem uma coisa que incomoda o diabo, é isso. É isso aí. Sim, e outra coisa, quando você está fazendo certo, eu posso até abrir a Bíblia para você e mostrar aqui, porque eu tenho texto para dar base o que eu creio. Tem um texto na Bíblia que fala que se você está passando por luta como cristão, glorifica a Deus por isso. Você já leu essa mensagem? Está lá no livro de 1 Pedro. Se vocês quiserem, eu vou colocar no grupo. Eu sempre fico de botar uma mensagem no grupo. Eu vou colocar lá no grupo da igreja. Amém? Quem quiser ver lá, eu vou colocar lá esse versículo lá para não ficar tarde. Tá bom? Uma mensagem que fala assim, que se você sofre como cristão, glorifica a Deus, né? Como cristão. Vamos lá, ficar de pé e vamos agradecer. Vamos honrar a Deus com nossos dízimos, nossas ofertas. Você que trouxe uma oferta para a igreja, uma ajuda, um dízimo. Pastor, hoje eu não trouxe nada, fique em paz. Amém? Porque Deus sabe das nossas condições. Amém, irmãos? Vamos apresentar, que eu já vou fazer essa oração final para a gente ir para casa muito o quê? Abençoado. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete em negócios de outros. Em outras palavras, ou como alguém que se mete na vida dos outros. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Por quê? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se é com dificuldade. Você está colocando lá? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18 agora? Está na fé, hein? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma fiel ao Criador na prática do bem. Diga glória a Deus. Então, já que você está aberto, volta aí não, porque eu acabei de falar, tá lá. No versículo 16. Volta no 16 para a gente só... 2,16. Eu ia colocar no grupo, mas não vou mais. Mas se sofre como cristão, não se vergonhe disso. Antes glorifica... Não, isso foi rápido demais. Não, você mudou. Você mudou. 4,16. Você está no 2,16. 4,16. Você apertou um botão aí que foi lá para o 4,16. Agora sim. Deixa quieto, não mexe mais não. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso. Porque tem cristão que fala, meu Deus, estou numa luta. Que vergonha, do gás está acabando, eu não consigo pagar, meu nome está assim. Ah, Deus, por que aconteceu isso? Ah, Jesus, tanta perseguição. Por que a coisa quebra para mim? Por que isso dá errado? Mas se sofre como cristão, não se envergonhe. Antes o quê? Glorifica a Deus, em nome de Jesus. É melhor sofrer como cristão do que como um assassino, como uma pessoa que vive na vida o quê? Errada. Volta aí no 15. Volta no 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios de outro, ou como se alguém que mete na vida dos outros. Mas se você sofre como cristão, você não deve se envergonhar, não. Você deve glorificar quem? A Deus. Porque tem crente que fica a cabeça baixa, às vezes quando dá certo. Não, você tem que dar glória. Em tudo dá graças a Deus. Ser cristão é
É uma vida de fé, carregar a cruz. Amém? Vamos na fé agora para casa abençoada. Quem gostou de vocês? Gostaram do culto? A irmã que veio hoje assistir o culto gostou? Bem? Então, glória a Deus. Vamos para casa abençoada. Eu vou fazer a oração para a oferta e já para despedir de vocês também. Vamos orar, Sarinha? Vem aqui para orar o Pai Nosso, vem. Em nome de Jesus, vem cá para você orar o Pai Nosso com o papai. Para finalizar com a oração do Pai Nosso. Vamos cá, vamos orar. Um teste, ok. Pai Nosso. Vamos lá? Feche os olhos, igreja, e vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, em concordância, que o Senhor venha abençoar essa igreja, que o Senhor venha abençoar este povo, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a vida dos irmãos, que entenderam a mensagem. Que não adianta, meu Pai, viver uma vida de erro que traz consequências, e não é boa não. Mas a partir do momento que o Senhor é conosco, ainda que tem pessoas para entulhar o poço, vai abrir, vai sair água. Aonde nós abrir o poço, vai sair água. O Senhor vai nos prosperar na terra, ao ponto de até aqueles que se levantam e têm inveja e falam, como é que ele consegue e eu não consigo? É porque o Senhor está conosco. Não existe, meu Pai, uma vida dividida de ser abençoado pelo diabo e pelo Senhor, não. O único que abençoa é o Senhor. O diabo não tem nada para nos oferecer. Então quero colocar a nossa vida nas tuas mãos e dizer para o Senhor que a nossa vida em todo sentido, sentimental, familiar, saúde, seja abençoada pelo Senhor. Pai, não deixe a pessoa dividida, não deixe a pessoa com dois pensamentos, que a partir de agora, a partir de hoje, ela venha tomar a decisão de seguir somente ao Senhor. Deus, leva todos para suas casas, que o Senhor venha abençoar o dizimista, o ofertante, o coluna, que o Senhor venha abençoar essa pessoa que não tem nada, que todos sejam ricamente, abundantemente abençoados, em nome de Jesus, Pai. Leva todos debaixo das tuas asas, onde estão seguros, livra do homem sanguinário, da bala perdida, da peste preciosa, do acidente e do assalto. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja sobre todos que crê, diz amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus.